Eu gostaria de iniciar esta homilia com um canto de abertura que geralmente se canta no tempo da Quaresma e que cantamos na quarta-feira de cinzas, quando iniciamos esse tempo. Eu vou me atrever a cantar aqui, evidentemente vocês vão me perdoar as desafinações, mas é só o refrão, todo mundo conhece e vocês vão cantar juntos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Aí a primeira frase que eu vou dizer é: nós estamos celebrando o tempo da Quaresma. E aí vocês podem me perguntar: e o que é Quaresma? Toda vez que começa o tempo da Quaresma, eu me lembro de uma comunidade onde eu trabalhei, que entre pessoas simples e letrados, ou seja, as pessoas com carência de estudo e aqueles que têm a sabedoria, todo mundo chamava esse tempo de Quaresma. Eu achava aquilo muito estranho, mas aos poucos eu fui entendendo que eles aprenderam, talvez por causa da influência de um religioso que era estrangeiro, que por lá passou, era Quaresma, mas na verdade é Quaresma, Quaresma de 40 o quê? 40 dias. Então, o que é o tempo da Quaresma? A resposta nós já demos cantando este refrão desta música, que eu acho que poderia ser cantada em todas as missas da nossa comunidade. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Então, o que é a Quaresma? É tempo de conversão, é tempo de nós assumirmos na nossa caminhada de igreja o dia da salvação que o Senhor já realizou em nosso favor por meio de Jesus Cristo, que por nós veio a este mundo, portanto se encarnou, que por nós morreu na cruz e ressuscitou, para que nós sejamos libertados dos nossos pecados e da morte, e assim podermos ter a plenitude da vida. Quaresma é isto, é esse espírito. Agora, é evidente que esta conversão, ela não acontece de uma hora para outra. Por quê? Porque precisa de convencimento. Às vezes a gente pode estar dentro da igreja todos os dias, levando uma vida aqui na nossa comunidade, e às vezes a gente não está ainda convertido para viver a experiência do Evangelho. Porque você quer ver, sexta-feira, quando nós estávamos celebrando a Santa Missa lá na casa do velhinho, ouvimos a profecia de Isaías. E a profecia de Isaías falava sobre o jejum. Lembrando que o jejum é uma prática quaresmal, uma prática cristã. E o jejum é para quê? É para que nós possamos nos libertar de coisas que nós somos apegados e que impedem de nós sermos criaturas novas. É aquilo que eu dizia na quarta-feira de cinzas: o jejum é propício para nos ajudar a ter autodomínio, controle sobre as nossas atitudes, não deixar que as nossas atitudes ou coisas a que nós somos apegados ditem a regra. Eu sou assim porque eu nasci assim, porque eu aprendi assim. Não, eu
vou ser uma pessoa nova, porque é uma exigência do Evangelho, é uma exigência da minha fé, é uma exigência pelo fato de que Deus me ama e Ele quer que eu seja do jeito dele e não do meu jeito. Por isso a gente sempre diz: Senhor, nós nos apresentamos aqui do jeito que nós somos, permitindo que vós agis em nós para nos transformar no jeito que vós quereis que nós o sejamos. Então, evidentemente que conversão, voltando, ela não acontece de um dia para o outro, é uma constante. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente, sempre na perspectiva do Evangelho. Para nós cristãos, é na perspectiva do Evangelho. Talvez para quem não é cristão seja numa outra perspectiva, mas para nós cristãos, nós buscamos nos converter para sermos melhores a cada dia na perspectiva do Evangelho. Então, essa conversão não é uma invenção da igreja, nem é uma invenção dos padres. Isso está na Sagrada Escritura. Não tem gente que diz: eu só acredito naquilo que está na Bíblia. Aí você vai dizer: padre, então onde é que está conversão na Bíblia? Eu começo então dizendo dos textos de quarta-feira de cinzas que nós ouvimos. A primeira leitura de Joel, que dizia, o Senhor dizia pelo profeta Joel: voltai-vos para mim, rasgai o coração. Rasgar o coração não é você pegar uma faca e partir o coração ao meio, mas significa que nesta linguagem bíblica, teológica, significa ter sensibilidade por aquilo que é de Deus, é se tornar uma pessoa mais aberta para ouvir o que o Senhor fala a nós, e assim nós podemos colocar em prática. Então, voltai-vos para mim, ou seja, convertei-vos a mim, né? Convertei-vos a mim. E a segunda leitura dizia o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, não é? Reconciliai-vos com Deus, porque nós somos embaixadores de Cristo. Ser embaixador significa fazer as vezes do Cristo. E o que é que o Cristo faz? O que é que o Cristo fez? O Cristo fez o bem, passou fazendo o bem, segundo o Evangelho de São Lucas, sempre fazendo o bem, tentando fazer com que as pessoas pudessem construir o que hoje nós estamos vivendo nesse nosso tempo da Quaresma, através da proposta da CNBB, uma amizade social. Aí vocês vão dizer assim, quer ver, quando nós não somos convertidos, a gente começa logo a dizer: o padre está com linguagem comunista, ou o padre é socialista, ou o padre é de esquerda, ou... Não, quando nós estamos falando de amizade social, que ela está dentro desse processo de conversão, nós estamos falando porque no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, Jesus disse que nós somos todos irmãos. E se nós somos todos irmãos, nós somos inimigos uns dos outros? Não, nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Os irmãos brigam, mas depois se reconciliam. Os irmãos fazem coisas desagradáveis, mas depois procuram corrigir. Somos irmãos, portanto, e vivemos em sociedade. Por isso, deve sempre existir em nós o que a igreja está chamando, através da campanha Fraternidade, de amizade social. Amizade social. E isso não significa ser até fugiu a palavra, comunista. Não. Isso significa, de fato, viver a prática do Evangelho,
reconhecer que todos nós somos irmãos, porque temos um só Deus e Pai, temos um só Senhor Jesus Cristo, um único Espírito que mora em nós e ora em nós, e nós temos uma só fé e um único batismo que nos constituiu todos membros de Cristo. Amizade social, é isto. Então, converter-se significa exatamente também esta experiência que nós devemos fomentar em nossas comunidades. Nós somos todos irmãos. E aí não é porque existe uma política partidária que nós vamos nos tornar inimigos. Podemos até ser adversários, mas não somos inimigos. Porque eu já disse e vocês já sabem, os nossos inimigos não podem e não devem ser as pessoas, mas os nossos inimigos são o pecado e a morte, porque o pecado e a morte vêm do maligno, e nós não somos do maligno, nós somos de quem? Nós somos de Deus. Somos ou não somos de Deus? Somos ou não somos de Deus? Somos ou não somos de Deus? Somos de Deus, porque a Sagrada Escritura nos ensina que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E imagem e semelhança não é pela carapuça. Eu dizia ontem na capela de Santo Antônio, não é pela nossa carapuça, né? Mas é por causa das características que Deus deu a nós. E as características que Deus deu a nós vêm do seu amor e da sua bondade. Inclusive, o autor sagrado, quando escreve o livro do Gênesis, e depois que Deus contempla toda a criação que Ele fez, diz assim: Deus olhou para tudo que tinha feito e viu que todas as coisas eram muito boas. Todas as coisas que Deus fez eram muito boas. Por que as coisas que Deus fez eram muito boas? Porque Deus é muito bom, para não dizer Deus é ótimo. Consequentemente, nós somos de Deus e somos muito bons. Na nossa essência está assim. Porém, o que acontece? Quando Deus fez o ser humano, deu a ele a liberdade. Deus disse: tem aí no lugar onde vocês estão uma árvore de cujo fruto vocês não devem comer. Falando para os crismandos, acho que quinta-feira, se eu não estou enganado, não me lembro agora, acho que foi quinta-feira, numa palestra eu dizia, então o fruto da árvore é uma melancia muito bonita, apetitosa. E aí os jovens me rebateram e disseram: não, é uma maçã. Aí eu aproveitei a oportunidade, porque esta era a provocação que eu tinha, o que eu fiz. Evidentemente que o fruto não é maçã, nem melancia, nem maracujá, nem banana, nem coco. Qual é o fruto do conhecimento? É o próprio Deus. E Deus, nós podemos conhecer dele aquilo que ele revela. Nós não vamos conhecer jamais tudo a respeito do Senhor. Nós vamos conhecer o Senhor, aquilo que ele revela, e a partir de uma experiência de aprofundamento da fé. Quanto mais eu me converter ao Senhor e me aproximar dele, mais eu vou experimentar o amor de Deus. Por que o homem não pode comer aquele fruto que está no centro do jardim? Porque se o homem comer daquele fruto, destrona Deus, tira o Senhor do centro. Tira o Senhor do centro. E tirar o Senhor do centro é voltar a ter o caos. No entanto, nós que somos livres, podemos obedecer ao Senhor ou não obedecer a Ele.
podemos obedecer ao Senhor ou não obedecer a Ele, porque nós somos livres. Deus nos fez com liberdade. Ele sempre acha ou deseja que nós escolhamos sempre o melhor. Às vezes, nem sempre nós escolhemos o melhor. Pois bem, então a masculinidade primitiva, a feminilidade primitiva das origens, escolheu tirar Deus do centro. Foi lá e comeu do fruto da árvore, cujo nome nós não sabemos que fruto é esse. Foi lá e comeu do fruto da árvore. E é interessante que enquanto eles obedeciam a Deus, eles estavam envolvidos na graça. Quando eles passaram a tirar Deus da vida, e assim também acontece conosco, eles se sentiram desprovidos, se sentiram nus. Quando o Senhor chega ao jardim para estabelecer o diálogo, chama por Adão, ele diz: eu percebi que o Senhor estava chegando e eu me escondi porque eu estava nu. E quem foi que disse que tu estavas nu? Perguntou Deus. Então tu comeste do fruto da árvore que eu proibi comer? Então vocês percebem que depois desse fato, destronar Deus, tirar Deus do centro, o homem, ele quis se colocar no centro. Começaram a acontecer fatos estranhos. Primeiro, a destruição da amizade social. Então vieram as primeiras intrigas, a inveja. Eu não estou dizendo nada da minha invenção, tudo está na Bíblia, viu? Não é nada que eu esteja inventando. Eu estou contando com outras palavras o que está na Sagrada Escritura. Basta olhar o relato da criação, basta olhar as primeiras experiências humanas, como por exemplo o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Então começou a acontecer essas coisas, começaram a acontecer essas coisas desagradáveis. E aí o Senhor quis fazer uma nova criação que de fato pudesse ser semelhante à criação original, onde tudo estava no seu devido lugar, onde tudo acontecia em harmonia. Então o Senhor mandou o dilúvio. E depois do dilúvio, então o Senhor, depois do dilúvio, o Senhor conversou com Noé para fazer com ele uma aliança. Essa palavra que está dita na primeira leitura, uma aliança. Uma aliança da perspectiva da salvação. Salvação de quem? Dos próprios seres humanos. Então Deus diz a Noé: de hoje em diante eu cuidarei para que nunca mais aconteça uma desgraça tão grande com o ser humano. Fez a aliança. E aí acontece a nova criação. Mas, como nós somos teimosos, você imagine, por exemplo, Deus lidar com a humanidade desse tamanho. Eu sou educador e tem muitos aqui, provavelmente. A gente sabe que na nossa sala de aula, com 25, 30, 40 alunos, a gente se sente assim, oprimido, com o tanto de trabalho que os alunos dão. Imagina uma humanidade toda, né? Uma humanidade. Se aquelas crianças, adolescentes, jovens e até adultos que estão nas escolas e nos centros universitários dão trabalho e não fazem tarefas e desrespeitam e não preparam os seminários, etc. Imagina nós que somos muitos e múltiplos. Deus tem muito trabalho conosco, mas Ele não desiste de nós, até que Ele fez uma aliança definitiva. Uma aliança definitiva no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo?
Eu vou dar uma cola e vocês repetem, para não ficar feio para vocês. A cola. João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mais forte. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então Deus fez uma aliança de salvação, uma aliança eterna no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E aí, eu diria assim, como o Deus Pai teve muito trabalho com a humanidade, agora Ele tinha uma vontade. E para vocês não dizerem que eu estou dizendo apenas da minha cabeça, eu vou citar o Evangelho de João, no qual o próprio Jesus diz: a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia, ou seja, mas que eu os salve. Minha gente, para salvar uma humanidade tão trabalhosa, é fácil? Vocês acham que é fácil? Para educar uma classe de alunos, para ajudar aquelas crianças a serem educadas, é fácil? Se 40 é difícil, imagina a humanidade. Então, por que eu estou fazendo essa introdução, dizendo que salvar a humanidade toda? Porque Jesus diz: o Pai deseja que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, toda a humanidade. E eu chamo a atenção para o Evangelho: Jesus não está sozinho, embora algumas vezes Ele se sinta só, mas Jesus não está sozinho. O Evangelho de hoje diz: Ele está com o Espírito que une Jesus ao Pai, é o Espírito Santo, e o Espírito conduz Jesus para que Ele realize a sua missão, e conduzido pelo Espírito, Jesus vence todas as tentações. E aqui é muito importante a gente lembrar disso, porque nós também não estamos sozinhos. No nosso batismo, Deus concedeu a cada um de nós o seu Espírito, que mora em nós e ora em nós. Por isso, quando nós nos sentirmos fracos, lembremos-nos de que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus nos fortalece com o seu Espírito. Podemos fraquejar se nós desconfiarmos, mas se a nossa fé tiver de fato esta confiança do Senhor, nós também vamos ser vencedores. Seremos tentados a abandonar a nossa fé, seremos tentados a abandonar a nossa igreja, seremos tentados a viver em desunião, desagradáveis, mas nós não podemos esmorecer, porque o Senhor está conosco. E São Paulo diz: quando eu me sinto fraco, lembrando a perspectiva de que Deus trabalha em mim e está comigo, então eu sou mais que vencedor. Então não se esqueçam, nós não estamos isentos das tentações, mas também não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Está ou não está conosco? O Senhor esteja convosco. Então o Senhor está conosco. Nós somos amados por Ele. Ele quer nos salvar. E finalmente, e não menos importante, nessa perspectiva de conversão, de amizade social, nessa perspectiva de que Deus não está longe, mas está conosco para nos fazer fortes. Então, se nós experimentamos o amor de Deus, nós não podemos nos esquivar de testemunhar esse amor. E isso é uma consequência de fato, nós temos um Deus que
não poupou o seu próprio Filho para nos redimir dos nossos pecados. Então, diz Jesus no Evangelho, o tempo se completou, o reino de Deus está próximo. E eu termino com este imperativo de Jesus, com esta ordem de Jesus. A última frase do Evangelho, olhe no folheto, por favor, e vocês mesmos digam comigo, porque não é só para vocês, é para mim também. Qual é o imperativo de Jesus? Qual é a ordem de Jesus? Última frase do Evangelho: convertei-vos. Nós vamos sair daqui hoje pensando sempre nessas palavras: convertei-vos e crede no Evangelho, porque hoje é o dia da salvação, porque hoje é o início da nossa conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho.